Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação pelo Facebook da Multirio e aqui no canal da Multirio. Vocês já sabem, você pode participar com a gente pelo Facebook, lá nas postagens, você pode enviar os seus comentários, tirar suas dúvidas, enfim, mandar para a gente as suas perguntas. Durante o programa, também nesse espaço aí do Facebook, a gente vai alimentando as postagens com mais conteúdo sobre o assunto de hoje aqui no programa. E se você está acompanhando pela televisão, já sabe também, a gente tem o número do WhatsApp, você manda as suas perguntas, tira as suas dúvidas, manda as suas questões, conta a sua experiência, que a gente, enfim, traz aqui para o debate. E eu quero te perguntar, você já pensou em dar uma aula, mas não no espaço tradicional da sala de aula ou qualquer outro espaço da escola? Você já pensou em utilizar a floresta como sala de aula? Aí você pode pensar assim, mas Flávia, você é na floresta? Como assim? Bom, eu não sei como é a sua escola, em que cidade você está, mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o privilégio de ter florestas urbanas aqui na cidade. Então, pensa nisso. Como utilizar a floresta como espaço educativo? Hoje, quem conversa com a gente sobre isso, porque faz isso muito bem, é super animado, vou dizer que é atleta, porque eu não tenho fôlego, Luciano Tadeu, professor de ciências e biólogo, professor da Escola Municipal Charles Dickens, aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio, que é trilheiro e desenvolve uma abordagem pedagógica com os alunos da escola inteira com trilha. Professor, seja muito bem-vindo ao Obrigado, Hashtag Flávia, Educa. muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz da gente poder falar um pouquinho sobre a nossa Mata Atlântica na Semana do Meio Ambiente. Acho que não tem um dia mais especial do que a gente está podendo falar sobre isso agora, nessa semana. Isso é muito importante. Agora, já pegando o gancho que você falou da importância, né, por que é importante trazer essa discussão para o contexto escolar, mas não só na informação, a informação do livro didático ou de um filme, mas trazer também para a experiência da vivência? Por que isso é importante? Flávia, você sabe que eu faço trilha há 20 anos. Eu comecei, um pouquinho mais, nos meus primeiros períodos da faculdade de biologia. E na minha primeira trilha que eu fiz, eu percebi que tudo aquilo fazia sentido. No primeiro dia que eu entrei numa floresta, eu via que todos os conteúdos trabalhados em sala de aula passavam a fazer sentido. Ali eu conseguia contextualizar tudo aquilo que eu aprendia. E durante esse período acadêmico foi que eu comecei a pensar, por que não? Por que não trazer o meu aluno para dentro dessa floresta, usar esse patrimônio ambiental que o Rio de Janeiro tem? O Rio de Janeiro ele tem 3 florestas urbanas. Nós somos privilegiados. Por que não usar essa floresta? E foi aí que surgiram esses projetos da gente trabalhar a trilha com os alunos. Na verdade, isso é um pressuposto de Freinet. A gente trabalhar a aula passeio, enriquecer, e tornar a aula mais dinâmica. Hoje em dia a gente tem um problema muito sério que nós concorremos com tecnologias. É o celular, é uma série de tecnologias e a gente tem um atrativo muito mais rico, muito mais saudável que a nossa floresta, a nossa Mata Atlântica, que a gente precisa preservar. É o bioma mais agredido do Brasil. A gente precisa cuidar dela. Foi bom você falar sobre isso, porque se a gente pensar em Rio de Janeiro, a gente tem muitos bairros que são ocupações de encosta. Então, Sim. já sofreu ali um desmatamento incrível aquela região, né? E às vezes a gente também não sabe como recuperá-la. E, no entanto, você traz essa consciência da recuperação de determinadas áreas a partir da experiência com a Floresta da Tijuca, né? Que é uma das trilhas, um dos espaços que você escolhe para fazer a trilha, né? Sim. O que acontece? O Rio de Janeiro, um dia, ele foi um espaço de quase 100% de floresta. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio, era quase 100%, 97% do Rio era uma floresta. E um dia, aquele cafezal da Tijuca, o imperador começou a ver que o centro do Rio estava ficando cada vez mais quente e os rios secando. Foi quando o imperador pegou um morador de Campo Grande, o Major Ascher. Um vizinho. Meu vizinho. E mandou ele reflorestar aquilo. E durante esse processo de reflorestamento, o clima começou a atenuar, os rios começaram a renascer e hoje a gente tem a Floresta da Tijuca como a experiência mais bem-sucedida do mundo com o reflorestamento.
E hoje a gente reclama que a cidade está quente. Imagina se nós não tivéssemos essas 3 florestas. O clima dentro de uma floresta é outro, o ar que se respira dentro de uma floresta. Quem faz uma trilha sai dela modificado, nunca mais sai da mesma forma, a consciência ambiental é outra. E é exatamente isso que a gente quer passar para o nosso aluno. Aquele ambiente precisa ser preservado. O filho dele precisa ter o direito, o neto dele, o bisneto precisa ter o direito de conhecer aquilo da mesma forma que ele está tendo. E essa experiência da Floresta da Tijuca, por exemplo, é uma experiência interessantíssima para a gente trabalhar com os nossos alunos. A importância de reflorestar, a importância de preservar esse patrimônio que nós temos. A gente tem comentários aqui que eu já vou ler, viu? Aguarda aí que eu vou ler já o comentário de vocês. Mas você está falando de uma coisa importantíssima. Entre outras coisas, de água. Porque se não tem floresta, não tem água. Exatamente. Os nossos rios nascem dentro da floresta. Os nossos rios nascem limpos. É muito triste, sabe, Flávia, quando durante as nossas aulas o aluno se refere ao rio como valão. Me dá uma tristeza muito grande o aluno dizer que mora na rua do valão. Ele mora na rua do rio. Esse rio, ele nasce limpo. Ele nasce limpinho. E esse rio, ele nasce onde? Nas nossas florestas. Essas trilhas, elas têm esse objetivo, levar o aluno lá naquela nascente, para que ele conheça que aquele rio nasce limpinho. E é um impacto para ele mostrar que aquele rio, aquele antro de sujeira que ele tem, a ideia dele, mostrar aquilo para o aluno, o rio nascendo limpo, esse rio que poderia ter uma série de aplicações, ele nasce limpinho. Se ele está sujo é porque a gente sujou em algum momento. Isso é um impacto muito grande para a vida desse aluno. Olha só, vamos aos comentários aqui. A gente tem, estão assistindo o nosso programa. Muito obrigada pela participação e pela audiência. Cibele Alves, Roseli Pereira, Sassá Cleice, é isso? Será que eu li seu nome certo? Ronaldo Cota de Melo, Cristina Lima, Olha. Denise Calazans, Neuza Santos e André Luiz. Temos um comentário aqui do Max Leonardo. Muito legal o tema. A gente também acha super importante. Obrigado. Anderson Holanda, gostei da ideia. Olha só. Anderson já pode implementar, viu? Ruth Machado, tão bom ver um colega falando da preservação do meio ambiente. Usar esse equipamento que nós temos, essa floresta, ela é um material que é riquíssimo. Dentro de uma floresta eu tenho a possibilidade de trabalhar a cadeia alimentar, eu tenho a possibilidade de trabalhar fotossíntese, eu tenho uma série de possibilidades de relações ecológicas, solo, história. Você sabe que dentro da Pedra Branca... Só para a gente entender, você que não é do Rio de Janeiro, Claro. Vamos lá. Pedra Branca, Floresta da Tijuca e Mendanha, tudo na zona oeste do Rio de Janeiro. Isso, o Rio de Janeiro ele tem 3 florestas urbanas, inclusive a maior floresta urbana do mundo, que é a Pedra Branca. Então o Rio de Janeiro tem a Floresta da Pedra Branca, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, ele toma 10% da cidade. Tem o Mendanha e a Floresta da Tijuca, fora algumas outras unidades de conservação que ainda existem. Mas floresta nós temos 3. E aí você estava falando da riqueza da Pedra Branca. A riqueza da Pedra Branca. Para a gente ter uma ideia, existe um grupo de pesquisas da PUC que mapeou uma série de carvoarias que existiram na época da escravidão. Aquelas pessoas que não aceitavam a condição de escravo, elas fugiam, se abrigavam na floresta e usavam a madeira da floresta para fabricar carvão e vender esse carvão. Na época dos pedreiros, eles precisavam amolar o seu ponteiro com a brasa. E aí o carvão era um produto muito valioso. Então existe um livro chamado As Marcas do Homem na Floresta, que fala exatamente sobre isso. E existem vestígios dessa época. Existem já mapeados alguns fornos dessas carvoarias. Isso é uma aula de história incrível. Imagina o que é estudar história in loco, onde aconteceu. Isso é fantástico, isso não tem preço. Agora, para quem está assistindo, como é que é essa ideia? Porque você está fazendo mestrado em biologia, não é isso? Eu faço mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental no Centro Universitário da Zona Oeste, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO, que fica lá em Campo Grande. E aí, toda essa pesquisa, toda essa informação de mestrado, ela está entrando na escola. Exatamente. Como é que é essa prática
da trilha na escola? Você pega os alunos e leva, tem uma participação dos alunos antes, como é que é? Então, o meu mestrado é um mestrado profissional. O objetivo é gerar um produto que seja aplicável, é melhorar a educação, é dar uma contribuição. Então, o nosso objetivo, primeiro, foi levantar as áreas verdes da Zona Oeste. E no Rio como um todo. Inclusive, no site da UESO, nós temos uma coluna chamada Áreas Verdes Cariocas. Olha aí, viu? Entra Quem lá quiser, no site, acessa hein, o site da gente? UESO. Essas áreas verdes cariocas, nós relatamos nossas experiências em cada uma dessas áreas. E depois desse levantamento, o nosso grande objetivo foi fazer um levantamento fotográfico, um levantamento audiovisual, para que ele possa ser utilizado pelos professores em sala. É fornecer material para que os professores, quando falarem em bioma, por exemplo, nós temos um farto material sobre a Amazônia. Só que na nossa cidade a gente não tem tanto material assim. Então o objetivo, um deles foi esse. E agora, no segundo semestre, já levantando toda a logística que nós vamos precisar, a gente vai começar a fazer trilha com o meu aluno do ensino fundamental. Porque com o meu aluno do ensino médio, eu já faço já tem um tempo. Agora, eu imagino a garotada, né? Você precisa de um planejamento, são crianças, né? Sim. Envolve as famílias, envolve a escola. Mas antes da gente chegar nessa logística para o passeio, você leva esse material audiovisual para a garotada na escola e promove debates não só na sua aula de ciências, não é isso? Como é que você apresenta todo esse material da coleta do campo que você faz, da trilha que você faz? Como que você apresenta isso? Então, a gente pega esse material, forma vídeos, e esse material é disponibilizado para os professores que quiserem trabalhar com esse material, e esse material é trabalhado com os alunos. Porque uma coisa interessantíssima é que nós estamos acostumados a ver a floresta a partir da cidade. No nosso levantamento, a gente faz fotografias da cidade a partir da floresta. Olha, é um outro olhar. É um outro olhar. Porque imagina o seguinte, aquele meu aluno que passou de carro, passou a pé, passou de ônibus, a vida inteira olhando a Pedra Branca. Nós vamos fazer um outro levantamento fotográfico, a Pedra Branca olhando para ele. Como é a visão? E você leva esse material para a escola? Leva Como é que esse os material alunos para a reagem? escola. Você faz isso no contraturno, além da sua turma, não é isso? Isso também, no contraturno, faço isso com as minhas turmas, e tem sido uma surpresa para eles. Imaginar que aquilo que ele chamava de mato é uma floresta viva, que tem animais, que tem uma série de processos acontecendo. Você imagina o que é fotografar com uma armadilha fotográfica, fazer uma foto de um animal que aquele aluno não faz a menor ideia que existisse ali. É um vizinho dele, mora no mesmo bairro. Você falou para mim, durante a apuração para o programa, que tem ainda espaços que a gente tem grandes felinos nas matas, né? Existem relatos de jaguatirica dentro da Pedra Branca e existem rastros encontrados, vestígios encontrados de onça-parda no Mendanha. Olha aí, gente. Imagina. Isso é de uma riqueza. É de uma riqueza, porque assim, quando você pensa em uma onça, você imagina Pantanal, você imagina Amazônia. Nós temos isso dentro da nossa cidade. Isso é fantástico. O aluno entender que aquela realidade que ele estuda na sala de aula está ali do lado dele. Por exemplo, Campo Grande, que é onde eu trabalho, a gente tem um mirante fantástico, que é a Pedra do Rui, ali atrás do cemitério de Campo Grande. Da Pedra do Rui eu consigo avistar quase todo o bairro de Campo Grande. Ali eu consigo trabalhar a geografia com o meu aluno, a história do bairro. É fantástico. São trilhas bem curtinhas, do lado da escola, que muitas vezes a gente não conhece. Olha, deixa eu ver, é Léo que está ali? Ah, eu vou fazer algo super constrangedor, hein? Nosso cinegrafista mora na Zona Oeste. Conhece a Pedra do Rui? Ó, sinalizou que sim, conhece, hein? Olha que legal, a Pedra do Rui ali atrás do cemitério de Campo Grande, é uma pedida excelente. Ali na Pedra do Rui a gente tem um reservatório da SEDAI, chamado Reservatório Vitor Conder, que é uma grande caixa d'água que fornece água para grande parte de Campo Grande. É uma aula fantástica levar os alunos ali, vale muito a pena conhecer. Gente, a gente tem muitos comentários aqui, vamos lá, olha. André Glasner, já fiz um documentário no Espírito Santo em que um professor de matemática fazia trilhas com os alunos e trazia conteúdos da matéria para o passeio. Como professores de outras matérias também podem fazer uso dessa prática? Nossa, que pergunta legal.
Então, geografia, história, como eu estava te falando, grande parte da história do Brasil aconteceu nas matas do Rio de Janeiro, né? Todo esse processo de luta contra a escravidão, os escravos se abrigando nas matas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos alguns quilombos. No Camorim, nós temos o Quilombo do Camorim, e lá dentro do Camorim tem uma igreja de 1627, a igreja de São Gonçalo do Amarante. É uma aula de história imensa. Fora isso, nós temos a possibilidade de trabalhar química. Imagina o que se trabalha de química ali, a todo momento está acontecendo. A biologia é gigantesca, mas existe uma série de situações, geografia, história, os mirantes, né? Porque grande parte da Mata Atlântica do Rio de Janeiro está em montanhas. Então você tem a possibilidade de lá de cima observar grande parte da cidade, as mudanças que acontecem. Por exemplo, Campo Grande é um bairro com crescimento muito grande. E cada vez que eu subo em uma dessas montanhas e comparo as fotos, tem alguma mudança. São várias matérias que a gente pode trabalhar. A educação física, por exemplo, fazer uma atividade de lazer numa das praias selvagens do Rio de Janeiro é uma possibilidade única. Você imagina que o Rio de Janeiro tem 5 praias selvagens. Isso é fantástico. O Rio de Janeiro ele tem praias que estão do mesmo jeito desde a época do seu descobrimento. Você só acessa elas de barco, ou acessa por helicóptero ou por trilha. Olha só, a gente vai colocar aí nas postagens todas essas fotos, estou até gaga, dessas maravilhas que ele está falando, viu? Sim. Carla Leite, é possível fazer uma aula interdisciplinar com alunos de educação infantil em alguma trilha ou parque do Rio de Janeiro? São os pequenininhos. Não tenha dúvida que sim, porque o Rio de Janeiro ele tem, ainda que poucas, ele tem áreas planas. O Parque Chico Mendes, o Bosque da Barra, o Bosque Marapendi. Realengo existe uma área que o pessoal vem lutando para a construção de uma unidade de conservação, que é o Parque Realengo. Existe uma possibilidade de se criar uma unidade de conservação, porque aquele negócio, quando a gente pensa em trilha, nem sempre são trilhas inclinadas. Existem locais que são planos. Por exemplo, existe o núcleo da Piraquara, em Realengo, que é uma área plana, que tem uma área para bosque, por exemplo, trabalhar a questão da alimentação saudável, tem uma área de piquenique fantástica. Então, assim, eu sempre recomendo o Parque da Piraquara como um lugar excelente para se trabalhar a educação infantil. Inclusive, tem umas cachoeiras com água bem rasinha para se trabalhar a educação infantil. Mês retrasado, eu levei um grupo lá e foi fantástico. Olha aí, anotou, né? Se você mora no Rio de Janeiro, já registrou. Com certeza. Qual é o endereço? Álvaro Maciel, a favela Babilônia, aqui no Rio de Janeiro, no Leme, possui uma APA com trilhas lindas, na Zona Sul, no Leme. Está dizendo que é um ótimo programa. Obrigada, viu? O Rio de Janeiro ele tem riquezas que pouca gente conhece. Não é à toa que nós somos a cidade maravilhosa. Só que essa nossa cidade maravilhosa vai muito além daqueles pontos turísticos convencionais. Existe muito mais além daquilo. Que o dia que o carioca conhecer todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro, ele vai entender por que o Rio é a cidade maravilhosa. Olha só, o comentário do Sérgio Henrique. Esse professor é um patrimônio do Rio. Uau, muito obrigado, Sérgio. A Selma, via WhatsApp. Muito bom incentivar esse tipo de atividade física também, pois é um bom exercício para a mente e para o corpo. Ah, não tenha dúvida. Imagina você fazer uma atividade física num lugar que o ar é de excelente qualidade. Não tenha dúvida. E quanto mais se faz trilha, mais vontade se tem de fazer. E aí imagina, os desafios vão ficando cada vez maiores e a necessidade de cuidar da saúde para poder conquistar esses lugares. Isso é fantástico. Você vai ter ali uma visão que ninguém tem, a não ser que faça essa trilha. Por isso que a necessidade de cuidar da saúde para conquistar esses ambientes é cada vez maior. Tem mais perguntas aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta que é super importante, ainda mais se tratando do Rio de Janeiro, que a gente não tem como fugir disso, né? E a segurança nas trilhas? Como são essas trilhas? A gente tem policiamento, a gente tem segurança no sentido de oferecer uma infraestrutura para o trilheiro, como é que é? Isso é um ponto a ser levado em consideração. Infelizmente, a gente não tem como fugir dessa questão. Eu sempre recomendo alguns pontos que existem policiamento. Por exemplo, no Parque da Piraquara, existe uma unidade de policiamento ambiental, existe o serviço de guarda-parques, lá é um lugar bem seguro. O Parque da Prainha, por exemplo,
onde lá em cima existe o Mirante do Caeté, um lugar que eu recomendo demais. É um lugar que também é bem vigiado pela Guarda Municipal. Parque Chico Mendes é um lugar que também existe segurança. Dentro desse levantamento, inclusive a minha dissertação de mestrado da UESO é sobre isso. Esse levantamento que nós estamos fazendo, a gente também procura associar essas questões, indicando as trilhas onde exista essa possibilidade de policiamento. Por exemplo, no Parque da Piraquara, que é onde sempre levo crianças, existe essa unidade de policiamento ambiental. É um lugar que existe uma segurança bem interessante. Olha só, você que acompanha a gente aqui no Hashtag Educa, eu estava lembrando enquanto o professor Luciano estava falando, a gente já fez um programa sobre possibilidades de férias ao ar livre com a garotada. Procura aí nos nossos vídeos, porque provavelmente você também vai encontrar indicações que o pessoal da Secretaria de Conservação Ambiental passou para a gente, de indicações de parques, áreas livres, naturais, com segurança. A gente não tem como negligenciar isso, né? É uma questão super importante para nós, moradores, e para os professores também, para os alunos, a gente tem que considerar. Agora, além disso, professor, existe uma logística, né? Para a gente fazer um trabalho de trilha, existe uma logística. Sim. Por trás, que a escola tem que ser parceira. A escola tem que ser parceira. Seus colegas abraçaram, sua direção abraçou? A minha diretora, a professora Renata, que eu tenho certeza que está nos assistindo, é uma grande parceira e ela tem me dado muito apoio em relação a isso. Porque sair com um grupo de alunos da escola não é uma situação fácil e é uma situação que requer uma logística muito grande e uma logística que tem que ser muito responsável. Por exemplo, para trabalhar com os meus alunos do ensino médio, pós-médio, é muito tranquilo. A gente combina com eles na entrada do parque e é muito fácil, porque são adultos, vão de carro, isso é muito fácil. Agora, trabalhar com menores é uma responsabilidade muito grande. A família tem que ser parceira, a família tem que entender o projeto, a escola tem que abraçar, fornecer essa logística, porque nem sempre é fácil. Então, para que a gente faça esse trabalho com crianças, primeiro, antes de qualquer coisa, ver a situação da segurança do local. E nós vamos criar um manual sobre isso, onde dentro desse manual nós vamos indicar locais seguros. E depois que for levantada essa questão de segurança, a gente tem em mente que a gente precisa de uma logística. Não é tão fácil sair com uma criança de uma escola. E mais do que isso, é importante que a gente possa ter outros professores juntos. Porque além de ter alguém para cuidar dessas crianças, a gente poder fazer uma aula interativa. Sim. Você imagina você levar o professor de educação física, o professor de geografia, o professor de ciências, o professor de história, e tudo acontecendo junto, porque, na verdade, os saberes se intercalam. Isso é muito importante que a gente possa trabalhar todos esses conteúdos juntos naquele local. É muito legal isso. Vamos às perguntas aqui do pessoal. Primeiro temos um elogio. Olha só. Eu não sei se é Bruno, se é Bruna, se é Brina, desculpa o nome, mas, enfim, acho que é Bruna Alves. Parabéns, professor. Olha, obrigado. Continue assim. A pergunta da Neuza Santos: qual é a melhor trilha que tem no Rio de Janeiro para iniciantes? Olha, eu gosto muito do Parque da Piraquara, porque é um local seguro. Existe o Parque Chico Mendes também, que é um local muito bom para se fazer trilha com crianças. O Parque Marapendi, o Bosque da Barra. Na Zona Oeste, na área de planejamento 5, que engloba ali a Grande Bangu, a Grande Campo Grande, a Grande Santa Cruz, eu sempre indico o Parque da Piraquara. Ok. Dimitri Ferreira, fala Charles Dickens. Opa, parabéns, meu professor amigo Dimitri, Luciano. meu colega de ciências, professor. A Leia, a Leia diz o seguinte: parabéns, colega, sucesso para você. Obrigado, é Leia Meles. Obrigado, Leia. É isso? Professor, eu quero falar mais um pouquinho disso porque eu acho super interessante. A gente está numa metrópole, o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente urbana, a gente tem as belezas naturais que, enfim, Sim, são vendidas até como cartão postal para o mundo inteiro, mas acho que a gente educa, e já que a gente está falando num espaço de educação, eu acho que a gente tem por hábito e acaba reproduzindo sempre o olhar do concreto, o olhar do asfalto, o olhar da metrópole, do prédio, para a floresta. sim. O que você me diz de
que você vê e os seus alunos veem da floresta para cá? A importância da gente conviver com as duas coisas. Aí entra o conceito de sustentabilidade. Eu posso crescer, eu posso ter o prédio, mas eu posso conviver com essa floresta. Esse conceito de sustentabilidade, quando eu consigo trabalhar isso com a criança, lá na frente eu vou ter um adulto muito mais consciente. Ele entender que eu preciso do meu concreto, mas eu preciso manter essa floresta. Porque se essa cidade é quente, imagina se essas florestas não existissem. Então, esse conceito é o que mais a gente precisa tentar passar para o aluno. Que aquela floresta, ela pode conviver perfeitamente com o crescimento. Na verdade, essa floresta, ela não é um empecilho para a gente, ela fornece uma série de serviços. Não só a beleza paisagística, mas a regulação do clima, os nossos recursos hídricos nascem dentro da floresta, dos nossos rios. Entender que aquilo ali é um parceiro da gente, é um patrimônio a ser cuidado. Eu gostaria muito que os meus bisnetos pudessem ter a oportunidade de serem trilheiros. É o que eu mais queria, que os meus bisnetos pudessem fazer essas trilhas, conhecer esse patrimônio. E às vezes eu me pergunto, será que a gente vai conseguir deixar isso para as nossas próximas gerações? Eles têm o direito de conviver com essa cidade preservada, como eu gostaria de continuar vivendo. Vamos lá, olha, o Matheus Amaral, grande professor Luciano, um Obrigado. Orgulho assistir às aulas dele. Olha aí. Obrigado, Matheus. Selma, qual tipo de alimento é recomendado levar para fazer uma trilha? Isso é importante demais. Primeiro, muita água. Ó, já vou Isso é muito aqui. importante. É importante que as pessoas estejam bem hidratadas, porque quando a gente faz uma trilha, a gente está fazendo uma atividade física. E sua muito, é importante que você leve muita água. Eu, por exemplo, faço questão de levar água para mim, levar água para os alunos, que na maioria das vezes não levam. E eu sempre acho interessante a gente fazer uma alimentação que vá nos fornecer energia. Porque é aquela coisa, não adianta fazer um café da manhã levinho, porque vai dar fome. É importante que leve alimentos, principalmente alimentos que não vão estragar. Frutas eu acho que é o mais legal de levar. E eu acho que a alimentação é mais uma das coisas que a gente pode trabalhar. Por que não fazer um piquenique? Por que não cada um levar alguma coisa, no final a gente trabalhar a questão da alimentação saudável e todo mundo compartilhar aquele lanche? Eu acho que isso é muito legal. Por que não trabalhar a socialização, né? Compartilhar aquele lanche ali com os alunos? Eu acho que fazer um piquenique é muito interessante, é uma oportunidade bem legal. Agora, o programa a gente já está chegando ao fim, já. tem pouco tempo, mas ainda dá para fazer algumas observações. Professor, que dicas você dá para o professor que está te acompanhando em outro estado do país, que está, enfim, que está motivado para fazer esse trabalho? Quais são as dicas? Vamos fazer um checklist do que ele tem que fazer para implementar esse projeto na escola? A primeira coisa, o professor ele precisa conhecer o local, que o professor vai atuar como guia. Então, mais do que qualquer outra coisa, que o professor conheça o local. Se eu vou fazer uma trilha, eu preciso conhecer o local, as condições de segurança, saber como eu vou me deslocar dentro dessa trilha. Então, é muito importante que o professor, quando for conduzir os seus alunos, primeiro ele faça uma trilha de reconhecimento. Levante os pontos a serem trabalhados, os pontos de parada, o que ele pode trabalhar ali, a vegetação do local, a fauna, a flora, isso é muito importante. Qual o objetivo que ele quer com a trilha, né? Qual o objetivo? Então, assim, o principal insucesso de uma trilha é quando você não trabalha essa trilha antes em você. Você não conhece o local, isso é muito importante. O segundo, a quantidade de alunos que eu vou levar. Porque, às vezes, uma trilha onde eu com mais uma pessoa vou levar 40 pessoas, também é extremamente perigoso. Uma trilha ela precisa ser feita em fila indiana, onde o primeiro seja um dos responsáveis e o último também, e os dois possam ter contatos visuais. Então, por exemplo, quanto mais novos forem os alunos, é importante que sejam grupos cada vez menores. Professor, o tempo da gente está acabando, mas olha só, nas postagens, o professor vai colocar esse checklist para você acompanhar, sem dúvida nenhuma.
Não vai ser por isso que você não vai fazer na sua escola. A gente te aguarda no próximo programa e tem conteúdo para você no Facebook e no portal. Obrigada, professor, pela participação. Muito, Flávia. Obrigado. Até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.